insignificância, é o crime de peculato, que seria o furto, né? Fazendo um paralelo aí. E aos demais delitos contra a administração pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa insuscetível de valoração econômica. Eu acho que eu tô confundido, então, tá? Pela jurisprudência, realmente, ainda que seja, eu acho que era esse o caso, ainda que fossem folhas de papel, não tem como atribuir aí o princípio da insignificância por conta da questão da moralidade, né? Ainda que se não fosse algo praticado por um servidor público, não constituiria nem crime, né? Seria aplicável o princípio da insignificância pelo baixo valor, tá? Então, eu acho que é isso, eu acho que eu confundi mesmo, tá bom? O conceito de funcionário público, gente, para efeitos penais, ele tá lá no artigo 327, e fala assim, da Constituição Federal, e fala assim: considera-se funcionário público para os efeitos penais, 307 do Código Penal. Embora transitoriamente ou sem remuneração, quem, né? Embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Gente, aqui, nesse caso, 327, sim. Nesse caso, o legislador, ele quis abarcar todas as hipóteses, né? Não só aquele funcionário público concursado, mas aquele, ainda que no exercício da função pública, sem remuneração, tem acesso à res pública, à coisa pública, tá? Então, abarca todo mundo que tenha acesso ao trabalho, e ainda que a título gratuito, vai sim responder pelos crimes aí cometidos contra a administração pública, seja peculato, seja concussão, seja qualquer outro tipo penal previsto, tá? Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução da atividade típica da administração pública, tá? A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Por quê, gente? Porque o cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento são cargos de confiança, de extrema confiança. A pessoa, para exercer esse tipo de cargo, vejam, não é o que acontece às vezes aqui no Brasil, tá? Mas a pessoa, para exercer esse tipo de cargo, ela tem que ser alguém com uma qualificação até que superior, né? Tem que ter. Eu escolhi essa pessoa porque é essa pessoa para desempenhar essa função, porque ela tem essas qualidades, essa preparação, tá? Essa formação. Então, quando é essa situação, né? Então, entende-se que a pessoa já está numa função de confiança e ela já está como se um funcionário público fosse. Então, ela responde com a pena maior ainda quando comete qualquer tipo de crime, tá? Então, a gente tem aí 3 espécies, né? 3 espécies do gênero agentes públicos. A gente tem o funcionário público, que é titular de cargo público efetivo, regidos por normas do direito administrativo. A gente tem os empregados públicos, ungidos ao regime da CLT. E a gente tem os servidores ocupantes de cargo em comissão, providos sem concurso e regidos também pelo direito administrativo. E por fim, a gente tem o servidor temporário, tá? Contratado sem concurso por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse, tá? Nos exatos termos do artigo 37 da Constituição, tá bom? Então, não vai ter distinção nenhuma para efeitos penais, gente. Qual deles cometeu o crime, tá?
tá? Ainda são comparados aí a servidores temporários, quem está exercendo a função de jurado no tribunal do júri, mesário eleitoral, tá? Quem é convocado pela administração pública, né? Em alguma dessas hipóteses também está exercendo a função de servidor temporário, também pode cometer esses crimes e vai responder como perante aí a legislação específica, né? Crimes cometidos por funcionários públicos, tá? Contra a administração pública, tá bom? Eu acho que é isso. Ah, claro, além de tudo, né, gente, a gente não pode esquecer. Tá gravando. Ele tá separando os vídeos. Ele vai até 20 e tantos e faz um vídeo à parte. Mas eu vou postar mesmo assim, tá, gente? Porque senão eu não consigo terminar hoje. Tá maluco esse celular hoje. Mas tá indo, tá? Então, a responsabilidade também do funcionário público também vai gerar aí a responsabilidade extrapatrimonial, civil, penal e administrativa sempre, né? Então ele vai ter que restituir aí os cofres públicos pelo que ele gerou, ele vai responder civilmente, então ele responde administrativamente, ele tem que reparar civilmente os danos que ele causou e ele ainda responde criminalmente, tá? Então a responsabilização é tripla do funcionário público, né? Acaba sendo muito mais complexa e muito mais complicada, tá? A gente tem também, gente, na lei de licitações algumas condutas que caracterizam-se crime, mas a gente vai ver isso em legislação penal especial, tá bom? Então, pra gente encerrar esse bloco e começar a próxima aula, aí a gente já começa a ver especificamente o 327, tá bom?